Olá, seja muito bem-vinda à terceira aula da imersão de autoconhecimento feminino. Eu sou Marcília Costa, psicóloga, sexóloga e mentora de mulheres. Nessa imersão você está aprendendo a desenvolver a autoconfiança, se tornar uma mulher mais segura de si. Na aula de hoje eu vou te apresentar os 4 pilares da autoconfiança feminina. Esses 4 pilares é um termômetro para você avaliar o quanto você é segura de si. Mas antes disso eu quero agradecer todas as mensagens, todos os comentários. Eu vou fazer o possível para responder as mensagens de cada uma de vocês. Na aula 1 dessa imersão, eu falei sobre comportamentos sabotadores. Na aula 2, eu mostrei 6 erros muito comuns que as mulheres cometem que as distanciam de se tornar uma mulher segura. E também ensinei alguns passos para construir a autoconfiança. Se você não assistiu às aulas anteriores, pausa esse vídeo, volta lá, assiste a aula 1 e a aula 2, porque todas as aulas são complementares. E se você chegou até aqui na terceira aula dessa imersão, é porque realmente você quer uma mudança, você quer ser uma mulher diferente. E essa imersão é só um passo, um pontapé para essa transformação que você quer. E na aula de hoje eu vou te mostrar que existe um método, existem ferramentas que possibilitam você se transformar em uma mulher mais segura de si, de forma mais rápida e mais eficaz. Mas algo fundamental que você tem que entender é a importância de se colocar em primeiro lugar. Nós mulheres somos educadas a cuidar dos outros. Geralmente são as filhas que cuidam dos pais na velhice. São as filhas que cuidam de um irmão com deficiência quando os pais morrem. E elas sentem vontade, sentem o desejo de serem cuidadas também. E nem sempre elas recebem esses cuidados das outras pessoas. A boa notícia que eu quero te dar é que a partir de hoje você não vai mais esperar ser cuidada pelos outros. Você vai aprender a se cuidar. Você vai ser aquela pessoa que se coloca ali em primeiro lugar. Está sempre fazendo o possível para viver uma vida mais feliz, uma vida mais realizada. Vejam os resultados que essas mulheres tiveram quando decidiram cuidar mais de si mesmas e me escolheram como mentora para ajudá-las nessa jornada. Eu aprendi a me conhecer melhor, porque antes do curso eu achava que me conhecia, mas na verdade não conhecia, né? Hoje eu me vejo assim uma pessoa mais confiante. Antes eu era muito medrosa. Quem me conhece sabe que eu era medrosa, até para falar, para me expor. Então, depois do curso, eu vi que eu tinha capacidade de viver melhor, de aprender coisas melhor, de me conhecer melhor. O curso todo mexe com a gente, né? O curso todo ele é voltado para o emocional da gente. Mas o que mexeu mais comigo foi quando a gente voltou no passado. Hoje eu já tenho mais perspectiva de vida, hoje eu já tenho projetos. Então hoje eu tenho mais vontade, né? Coisa que eu não tinha mais. Nem sonhos eu tinha, né? Aí, depois do curso, eu passei a me analisar mais, né? Passei a me olhar mais e ver que eu tinha capacidade, que eu tenho capacidade. Eu sempre colocava outras pessoas na frente. Eu tenho essa questão de, às vezes, querer agradar muito as pessoas. Antes era uma Cassislene que colocava o outro em primeiro lugar, dizia sim para todo mundo. As minhas ações eram sempre previsíveis, as pessoas sempre sabiam mais ou menos as coisas que eu ia fazer. Agora hoje já não mais. Então, assim, mudou bastante. Agora eu falo não para qualquer pessoa e não tem isso de ficar com ressentimento e nem de ficar, tipo, me justificando. Eu me justificava, tipo, muito, sabe? Hoje isso já tem mudado, tem diminuído, tipo, bastante. Às vezes pergunta, mas por que você não pode fazer isso? Por que você não pode me emprestar isso? Eu falo, não, simplesmente não. Às vezes eu falo, não quero. Aí algumas pessoas, assim, tá meio que assustadas assim, com essa questão, né? Dessa diferença. Mas eu acho que devagar eles estão entendendo que essa questão do autoconhecimento que eu sempre busquei, sempre deixei bem claro isso, né? Que eu ia mudar.
Tá vendo o depoimento dessas mulheres? Em menos de 3 meses, elas sentiram transformações acontecendo nas suas vidas. Sabe por que essas mulheres tiveram resultados tão rápido? O método que eu desenvolvi é baseado em 4 pilares. O primeiro pilar, autoestima. O segundo pilar, autenticidade. Terceiro pilar, autonomia. E quarto pilar, maturidade emocional. Autoestima é a opinião que cada pessoa tem de si mesmo. Ela pode ser positiva ou pode ser negativa. Ela é construída a partir das experiências pessoais, das emoções, das crenças, dos comportamentos, da autoimagem e da imagem que as outras pessoas têm sobre você. É o valor que você atribui a si mesma como forma de avaliação física e mental. Ela reflete nossas atitudes diárias e o equilíbrio emocional também. A autoestima envolve um sentimento de autoaceitação. É ter uma postura positiva com você mesma, como pessoa. É estar satisfeita com quem você é, com seu corpo, com a sua aparência, com a sua personalidade, com as características que você tem, com aquilo que te difere de outras pessoas. Geralmente pessoas com autoestima são seguras por se sentir bem com elas mesmas. Elas não costumam se autoafirmar por suas qualidades ou defeitos, lidam bem com seus pontos fracos. Elas entendem que fraquezas ou defeitos são aspectos para serem superados e não vitimizados. Cuidam bem de si mesmas, geralmente têm hábitos saudáveis, buscam bons hábitos alimentares, praticam atividade física, tenham cuidado com o corpo, buscam sempre cuidados que favorecem a saúde. Então, ter uma autoestima saudável é gostar de quem você é. Você sabe que não é uma pessoa perfeita, você entende as suas imperfeições e gosta de você exatamente do jeitinho que você é. O segundo pilar é a autenticidade. A autenticidade envolve se desligar das expectativas que as outras pessoas têm em relação a você e é ter um compromisso de viver exatamente como você sente vontade. Todos nós somos bombardeados por informações sobre o que é certo, o que é errado, como se vestir, como comer, como falar, que cursos estudar. E a tendência é sempre repetir o que todo mundo faz. Mas a vida precisa do seu toque, do seu jeito, da sua marca, da sua forma única de ser. Por isso, pessoas autênticas escolhem dar o seu toque para a vida. Geralmente compartilham facilmente seus pensamentos e opiniões, são mais livres para expressar suas ideias e sugestões quando é apropriado, e são menos propensas a ter medo de críticas, de discordâncias e de discussões, porque as suas opiniões são baseadas no autoconhecimento. Elas podem discutir ideias, pensamentos, compartilhar e elas não têm nenhuma necessidade de vitória, de vencer um debate, nada disso. Essas pessoas possuem valores próprios muito fortes e reservam tempo para autorreflexão, elas reservam tempo para pensar, os seus valores são construídos a partir de uma reflexão própria. Então, depois de chegar a esses valores, é menos provável que essas pessoas sejam manipuladas, sejam arrastadas pela maré da opinião pública. Não são Marias vai com as outras, elas são focadas em seus propósitos e também são mais abertas a ponderar. Elas conseguem discordar das pessoas e seguir seus próprios valores, porque no fundo elas sabem que uma vida sem originalidade é muito desconfortável, que não vale a pena se anular, que isso é um preço muito alto. Uma pessoa autêntica sabe que vale a pena ser fiel a si mesma e também sabe que é um preço muito alto a se pagar quando você tenta se ajustar ao que os outros esperam de você. O terceiro pilar é a autonomia. A autonomia é a liberdade de gerenciar, de conduzir a própria vida, seguindo seus próprios desejos, seguindo suas ações, seus interesses. É a aptidão para tomar as próprias decisões, é a capacidade de se autoliderar, autogovernar. Autonomia é diferente de independência. Eu vou explicar para vocês qual é a diferença. Independência significa que você não precisa das pessoas e que você não aceita ajudas, recursos ou cuidados de outras pessoas. Você sente que funciona bem sem os outros.
Com autonomia, você sabe que é capaz de assumir o comando da sua vida, mas você também compreende a importância de ter pessoas do seu lado, de ter pessoas que agregam. Por isso você não exclui as pessoas. Você estabelece relações saudáveis porque você sabe que precisa das pessoas, mas não depende delas. Pessoas com autonomia tomam atitudes, não ficam em cima do muro ou com dúvidas sobre qual caminho seguir. São mulheres corajosas, aprendem com os erros, confiam em si mesmas e não costumam levar em consideração o julgamento das outras pessoas e também não absorvem aquilo que não dá frutos. Para a mulher com autonomia, o que importa é aquilo que gera frutos positivos. O quarto pilar é a maturidade emocional. A maturidade, ela não está relacionada com a idade. Já vi pessoas idosas que não tinham maturidade emocional, por isso não tem nada a ver com a idade cronológica. Muitas vezes a maturidade física chega antes da maturidade emocional. Ter maturidade emocional é reconhecer que você não precisa culpar ninguém, você não tem necessidade de julgar ninguém pelo que acontece com você. É a capacidade de compreender e lidar com as suas emoções de forma saudável. As pessoas emocionalmente maduras sabem da importância de viver o presente, aceitando e superando o que já passou. E a maturidade emocional também envolve habilidade social. É a capacidade de viver experiências sociais, ter relações sociais com equilíbrio, sabendo conviver com relações mais fáceis e sabendo também sair fora de relações complicadas. Uma pessoa emocionalmente madura não é modesta, mas também não é arrogante. A arrogância é uma condição de supervalorização e a modéstia é uma condição de inferiorização. E uma pessoa com maturidade emocional tem consciência do seu valor. São pessoas que lidam bem com a solidão ou com o desapego, procuram compreender certos afastamentos de pessoas na sua vida. Elas preferem compreender do que ficar fazendo as pessoas permanecerem a todo custo. Não são pessoas que sofrem exageradamente por perdas. São pessoas que sabem dizer não e não têm sentimento de vergonha ou culpa por isso, nem se sentem injustas ao negar algo para alguém. São pessoas que buscam sempre ter uma atitude justa com elas e com os demais. Então elas não vão ser boazinhas demais, nem vão ser pessoas egoístas. Elas entendem o ponto de equilíbrio. Não costumam conviver com pessoas ou ambientes negativos ou desfavoráveis ao seu crescimento. Elas lidam bem com seus pontos fracos, com as suas fraquezas, com seus defeitos, porque elas entendem que esses aspectos precisam ser superados e não vitimizados. Elas sempre vão entender que estão em processo de crescimento, de transformação. Eu trouxe esses 4 pilares para que no momento que vier a dúvida se você é uma pessoa segura de si ou não, você use esses pilares como termômetro, como uma forma de autoavaliação. Se pergunte se você tem autoestima, autonomia, autenticidade e principalmente maturidade emocional. Se você sentir que está faltando um deles, é um sinal que você ainda tem coisas para melhorar. E se você sente que ainda não tem esses 4 pilares na sua vida, eu te proponho a começar a cuidar dessas 4 áreas, desses 4 ingredientes da autoconfiança, assim como as minhas alunas estão cuidando e já estão sentindo resultados. Talvez você pense que esses problemas que você está vivendo nem são tão grandes assim e que são possíveis suportar. Você pode continuar aceitando um relacionamento que te deixa infeliz, um emprego que você não ganha bem e você nem acredita que essas áreas da sua vida podem passar por transformações e você pode ser uma mulher mais realizada. E aí você acha que pode continuar aguentando um emprego que você não gosta, continuar insatisfeita com seu salário, tendo vontade de comprar coisas e não tendo dinheiro para comprar, tendo vontade de viajar e não podendo viajar, tendo vontade de fazer muitas coisas sem sentir coragem, sente que não tem coragem, que vive amedrontada. E talvez você pense que nem tem jeito de mudar, que nem é tão simples mudar assim, né? Que não é algo fácil. E por pensar assim, você nem tenta. O que eu quero te falar é que eu tenho alunas que antes da mentoria acabar já estavam sentindo a diferença.
Eu tenho alunas que em 2 meses de mentoria já sentiram grandes mudanças na sua vida. Eu tenho relatos de alunas que no primeiro encontro já sentiram transformações internas, já sentiram mais motivação, mais coragem. E eu quero muito que você experimente isso, que você entenda que é possível fazer grandes transformações em pouco tempo. Pode parecer inacreditável, mas funciona. Eu sei que é difícil mudar, sei que dá trabalho, mas eu sei também que é um preço muito alto que uma mulher paga quando ela opta por permanecer igual no mesmo lugar. Elas perdem muito tempo, muita energia continuando do jeito que estão. Por isso, muitas mulheres só buscam ajuda quando sentem que vão perder, quando elas chegam no extremo. E eu não quero que você espere chegar a um ponto crítico na sua vida para buscar mudança. Muitas mulheres procuram um psicólogo, procuram uma terapia, procuram algum tratamento quando elas sentem que perderam o controle das suas vidas, quando sentem que vão perder o casamento, quando sentem que vão perder o emprego, quando sentem que vão ficar sem dinheiro, quando ela percebe que algo muito ruim vai acontecer. E eu não quero que chegue nesse ponto. Eu quero que você se cuide para que você seja uma mulher tão segura de si que você encontre saídas antes que os problemas aconteçam, que você tenha uma capacidade de se reinventar, de se reestruturar, de sair de qualquer problema tranquila, sem perder a cabeça, sem se descabelar, saindo com equilíbrio. É isso que eu quero para você. Eu quero te mostrar aqui bem rapidinho como funciona a mentoria Mulheres Livres. Toda mentoria é inspirada no processo de metamorfose da borboleta. Por isso, para cada módulo, eu dei o nome de uma das fases da metamorfose. No módulo 1, a gente trabalha a linhagem da borboleta. Por que eu escolhi nesse módulo falar da linhagem? Porque é fundamental que a mulher conheça a história dela, a história familiar e a história da mulher na sociedade. Como eu mostrei no módulo 2, eu falei de um pedacinho da história da mulher. Existe muita coisa na história da mulher que a gente ainda carrega, muitas dores, muitos problemas que as mulheres passaram em séculos atrás, em milênios atrás e por mais incrível que pareça, a gente ainda carrega essa mentalidade, aquele sentimento. Nós carregamos muitas memórias ancestrais, muitas memórias antigas. Nós temos um inconsciente coletivo. O que é isso? Nós temos um inconsciente individual, são memórias que a gente tem mais profundas, que tem a ver com as nossas experiências individuais, e a gente tem um inconsciente coletivo, que são histórias de toda a humanidade. E aí, essas histórias afetam a percepção que a mulher tem dela mesma, as crenças limitantes, os bloqueios, aquela dúvida que a mulher tem de si mesma. Muitas dificuldades que as mulheres enfrentam hoje não vêm da sua vida atual, da sua história atual, e são histórias que estão impregnadas no seu inconsciente coletivo. Por isso que é fundamental estudar a sua linhagem, a sua história familiar, a sua história pessoal, para que você entenda como isso influencia na mulher que você é. A primeira aula desse módulo é como a história da mulher na sociedade impacta na sua história pessoal. A segunda aula é como a história dos seus pais influenciam na mulher que você se tornou. A terceira aula, o que aprendemos sobre ser mulher e o que precisamos aprender. No módulo 2, nós trabalhamos a fase do ovo e da lagarta no processo de metamorfose. Nesse módulo, nós trabalhamos as feridas emocionais da infância e os padrões sociais. Por que é importante falar sobre isso? Porque a gente traz feridas da infância que influenciam o nosso comportamento, as nossas escolhas, os nossos medos, as nossas inseguranças. E além disso, existem também os padrões sociais, que têm um peso muito grande na maneira como você dirige a sua vida, conduz a sua vida, ou até na maneira de deixar de conduzir, de colocar a direção da sua vida nas mãos de outras pessoas. Por isso, nesse módulo, nós trabalhamos as feridas emocionais da infância e as influências que os padrões sociais, que a cultura, que as pessoas à sua volta têm sobre você.
O título da primeira aula do módulo 2 é A infância, as primeiras relações afetivas e as feridas emocionais. A segunda aula é a formação da identidade feminina e as influências sociais. A terceira aula do módulo 2 é a relação mãe e filha. A quarta aula é a relação pai e filha e como essas relações influenciam na sua vida. O módulo 3 é o módulo casulo. A gente trabalha a cura da menina ferida e entra em contato com a sua força de mulher. A primeira aula desse módulo é identificando os bloqueios, identificando os bloqueios emocionais e as principais crenças limitantes que as mulheres carregam. A segunda aula é entrando em contato com a sua força interior, com as suas forças e fraquezas, com as suas potencialidades e vulnerabilidades. A terceira aula deste módulo é autoestima, diminuindo os pensamentos críticos e construindo uma autoimagem mais saudável. A quarta aula é se tornando uma mulher inteira. Como viver de maneira equilibrada os 8 aspectos da identidade feminina. E o módulo 4 é o módulo borboleta. É quando você rompe o casulo, você entra em contato com a sua versão mais bonita, com aquilo que você nasceu para ser. O tema desse módulo é o nascimento da mulher livre. É a mulher livre rompendo com o casulo. A primeira aula desse módulo é aprendendo a estabelecer limites, dizer sim e dizer não e abrir mão de relações indignas. O tema da segunda aula é os 6 pilares do amor próprio e o contato com a sua força interior e autenticidade. A terceira aula do módulo 4 é autorresponsabilidade e crescimento emocional. E a quarta aula é o nascimento da mulher autoconfiante e o compromisso de viver o amor próprio diariamente. Além dessas 20 aulas que vão ficar gravadas na plataforma da Hotmart, tem também 8 mentorias em grupo e nesses encontros as alunas terão meu acompanhamento de perto. Cada encontro é muito decisivo na transformação dessa mulher. A maioria das minhas alunas sentem resultados nesses encontros. Elas relatam as suas experiências, elas têm o meu suporte, eu dou orientações, eu dou dicas. E sabe o que as minhas alunas mais falam da mentoria? Que não é só teoria, que elas aprendem como colocar em prática cada conhecimento, cada dica que eu dou ali nesses encontros em grupo. Por isso é fundamental participar dessas mentorias em grupo. Elas são o ponto-chave de transformação para as minhas alunas. Eu vou contar para vocês o tema desses 8 encontros. No primeiro encontro, nós vamos trabalhar a conexão com o passado. A conexão com o passado, uma chave para a cura das dores emocionais. Então, nesse primeiro encontro, a gente já começa a trabalhar a cura emocional. Lembra que eu falei dos pilares? Um dos pilares da autoconfiança é maturidade emocional. Para desenvolver maturidade emocional, é importante trabalhar a cura. É preciso mexer na raiz, naquelas dores que você está carregando e que estão te influenciando de alguma forma e você não entende como. O tema do segundo encontro é perdoando os nossos pais, perdoando a nós mesmos. Nesse encontro a gente trabalha a importância de curar essas feridas que ficam latentes das relações familiares. O terceiro encontro a gente trabalha a criança ferida e a criança criativa, entrando em contato com as feridas emocionais e com seus potenciais desconhecidos. No quarto encontro a gente trabalha as crenças limitantes, identifica as crenças limitantes e comportamentos sabotadores que você tem trazido. Como eu disse, todos os encontros têm dicas práticas, exercícios práticos. O quinto encontro é reconstruindo a mulher, é se fortalecendo, entrando em contato com as suas forças pessoais. No sexto encontro, nós vamos trabalhar os pilares da autoconfiança. Eu vou trabalhar 2 pilares no sexto encontro e 2 pilares no sétimo encontro. Então, no sexto encontro, nós vamos falar sobre autoestima e autonomia. E no sétimo encontro, nós vamos falar sobre
autenticidade, como ter uma vida mais autêntica, e nós vamos falar sobre maturidade emocional, como desenvolver mais inteligência emocional, mais equilíbrio emocional, como ser aquela mulher que tem domínio das suas emoções e não aquela mulher que perde o controle, perde a cabeça e acaba vivendo com os nervos à flor da pele. E o 8º encontro é abrir as asas e voar mesmo. As minhas alunas são preparadas para voar, para ter uma vida extraordinária, para ter uma vida com mais liberdade e mais significado. Então, o tema do 8º encontro é a mulher livre que sou. Uma mentoria composta por 20 aulas gravadas na plataforma da Hotmart, 20 exercícios de autoconhecimento, 8 mentorias em grupo e ainda tem alguns bônus para as alunas. Tem o e-book Acalme-se com dicas práticas para enfrentar a ansiedade em tempos de pandemia. Tem o e-book 5 passos para o crescimento emocional, também com dicas práticas. Tem o workshop sobre autoconhecimento e sexualidade. E ainda tem uma mentoria individual comigo, onde nós vamos fazer juntas um planejamento para o seu crescimento pessoal pós-mentoria. Então, quando a mentoria acabar, você terá um planejamento sobre passos, sobre áreas que você precisa ainda desenvolver. Porque a minha aluna, ela sai da mentoria entendendo que a transformação, o crescimento é para a vida toda, não para ali na mentoria. E além disso, você vai fazer parte de uma comunidade de alunas. Você vai ter acesso às alunas veteranas, às alunas das turmas anteriores, e essas alunas vão contribuir muito com dicas, com relatos de experiências para o seu crescimento. E aí, gostou dos bônus? O que eu te ofereço nessa mentoria é uma oportunidade de mudança. E o ponto-chave da mentoria Mulheres Livres é te ajudar a se libertar de pensamentos que te aprisionam e ter mais liberdade para crescer em todas as áreas da sua vida. O diferencial dessa mentoria é que as minhas alunas têm um acompanhamento de perto e tem toda uma estrutura com aulas dinâmicas, com uma linguagem fácil de entender e tem acesso direto a mim. Elas podem tirar dúvidas. E o melhor de tudo, elas criam uma rede de apoio, uma rede de conexão entre mulheres que faz toda a diferença. Sabe por quê? Porque muitas vezes as mulheres estão isoladas, vivendo suas dificuldades, suas dores sozinhas. E de repente elas encontram uma rede de apoio, um espaço onde elas são acolhidas, são compreendidas e são incentivadas. Se as suas conexões atuais não te oferecem isso, apoio, incentivo, compreensão, empatia, eu posso te garantir que nessa comunidade de alunas você vai ter. Tudo o que você precisa é de um mapa, um direcionamento, um método que funciona. Se você escolher ser minha aluna, nós vamos iniciar um novo ciclo daqui para frente. Basta você dizer sim. E esse sim não é para mim, esse sim é para você. Se você ainda está em dúvida, está se perguntando se essa mentoria é para você, eu quero te convidar para uma live que eu vou fazer segunda-feira, onde eu vou explicar todos os detalhes dessa mentoria, como funcionam as aulas, vou explicar tudo tintim por tintim. Então eu quero te convidar para a live que eu vou fazer segunda-feira, onde eu vou tirar todas as dúvidas sobre a mentoria e também vou liberar o link de compra. E aí você decide se essa mentoria é para você ou não. Mas se você já se interessou, fique ligada, porque eu não abro um número muito grande de vagas. Eu gosto de dar suporte de perto às minhas alunas, eu gosto de acompanhar as dificuldades, orientar. E como eu gosto de dar esse suporte, eu optei por não abrir um número muito grande de vagas. E por isso eu tenho o dia certo de abrir e de fechar as inscrições para a mentoria. Eu não vou te entregar só aulas gravadas e falar, toma, assiste aí. Não é isso. Porque eu já fiz cursos online, eu sei que surgem dúvidas no meio do caminho, eu sei que algumas vezes as alunas podem ter dificuldade de compreender os exercícios, então eu gosto de acompanhar de pertinho, de esclarecer as dúvidas, de sentir que elas realmente estão caminhando, estão evoluindo. Então fica ligada que segunda-feira eu vou fazer uma live às 21 horas, onde eu vou explicar tudo e eu vou te mostrar como funciona a mentoria Mulheres Livres.
E o meu desejo é que você consiga uma vaga. Eu quero muito te ajudar nesse processo. E se você tiver alguma dúvida, deixe aqui o seu comentário que eu vou responder. E se você já se decidiu, se você já tem certeza que quer ser minha aluna, que quer fazer a mentoria Mulheres Livres, eu deixei aqui uma lista de super interessadas. Basta se cadastrar nessa lista que eu vou entrar em contato diretamente com você. E a nossa imersão de autoconhecimento chegou ao fim, mas como eu disse, ela é só um pontapé inicial. E eu te vejo na live de segunda-feira e também na minha turma da próxima mentoria Mulheres Livres. Até breve! E todo mundo participa, é muito bom, a gente consegue aprender mais coisas sobre a vida. Para mim foi maravilhoso e faz também a gente recordar muitas coisas do passado, coisas boas e coisas ruins, que a gente precisa lembrar para melhorar. Enfim, a Marcília faz a gente sair do casulo, como é o tema do curso, ela faz a borboleta sair do casulo, porque é uma pessoa maravilhosa, sabe te explicar